Salve, salve pessoal, Paulo da Página por Nossa Democracia, dos canais Paulo Andrade Castro, Lula livre por democracia e resistência por democracia. Pessoal, mais um embate envolvendo Lewandowski e Barroso. O nosso ministro respeitador de nossa Constituição, Ricardo Lewandowski, acaba de impor mais uma derrota ao ministro Barroso por nossa Constituição. Antes de irmos diretamente ao que traz esse vídeo informativo, eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, deixe o seu gostei e passe essa informação adiante. Vamos ver em qual embate o ministro Lewandowski impôs mais uma derrota ao ministro Barroso. Bem, pessoal, estamos aqui, Lewandowski reverte decisão do TSE e suspende prisões em segundo grau por Ana Pompeu. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, reverteu uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral e concedeu habeas corpus para que 2 condenados em segunda instância aguardem o trânsito em julgado da decisão em liberdade. Isso foi possível por se tratarem de 3 réus de um mesmo processo de crime eleitoral, condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e presos após condenação. 2 deles recorreram ao TSE, mas em decisão monocrática o relator de ambos os pedidos, ministro Tarcísio Vieira Neto, afirmou que não havia urgência, apenas pediu informações ao TRE do Rio. O terceiro, no entanto, teve a liminar negada por Tarcísio e recorreu também ao Supremo. Por decisão monocrática de Lewandowski, ele conseguiu o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Depois que o HC foi concedido, o pedido de um dos outros réus foi levado ao plenário do TSE, que debateu se deveria adotar o mesmo posicionamento de Lewandowski. A maioria dos ministros defendeu veementemente a manutenção da prisão. Diante da derrota na Corte Eleitoral, os outros 2 réus também apelaram ao Supremo pedindo a Lewandowski a extensão do habeas corpus do terceiro réu, no que foram atendidos. O ministro Lewandowski justificou a extensão do HC recorrendo ao artigo 5º da Constituição, que garante que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da ação penal condenatória. O artigo 5º, inciso 57, com redação dada pela Constituição originário, repito, não admite qualquer outra interpretação que não seja a literal, decorrente de sua redação inconteste de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, enfatizou Lewandowski nas extensões. Os ministros do TSE, por sua vez, tinham embasado suas decisões no entendimento adotado pelo próprio STF, que vem decidindo pela legalidade do cumprimento antecipado da extensão penal após condenação pela segunda instância. Lewandowski explicou que a conclusão a que chegou no HC em nada conflita com as decisões majoritárias da Corte. Ele concedeu a ordem de ofício apenas para que os recorrentes possam aguardar em liberdade até o julgamento final das ações declaratórias de constitucionalidades 43 e 44, que discute a possibilidade de execução de pena com a condenação de segundo grau ou o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme dispõe o artigo 5º e o artigo 283 do Código de Processo Penal, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo da manutenção ou fixação de uma ou mais medidas cautelares. Aqui, pessoal, o nosso juiz garantista dá uma sabugada, principalmente no ministro Barroso, é um dos principais responsáveis por esse crime hoje cometido por nosso STF contra os condenados após segunda instância. Veja o que diz o mesmo. Como se sabe, a nossa Constituição não é uma mera folha de papel, que pode ser rasgada sempre que contrarie as forças políticas do momento. Ao revés, a Constituição da República possui força normativa suficiente, de modo que os seus preceitos, notadamente aqueles que garantem aos cidadãos direitos individuais e coletivos,
previstos no seu artigo 5º sejam obrigatoriamente observados, ainda que os anseios momentâneos, mesmo aqueles mais nobres, a exemplo do combate à corrupção, requeiram solução diversa, uma vez que a única saída legítima para qualquer crise consiste justamente no incondicional respeito às normas constitucionais. Isso porque não se deve fazer política criminal em face da Constituição, mas sim com o amparo nela, ressaltou. Pessoal, após a primeira decisão, os outros dois réus recorreram ao TSE para que o mesmo desse a eles o mesmo tratamento dispensado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Na discussão no TSE, o relator aceitou os argumentos da defesa, mas foi vencido, principalmente por voto bem incisivo do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele afirmou que diverge de maneira intensa e profunda do relator. De acordo com ele, o Supremo se manifestou por 3 vezes sobre este assunto. Portanto, este é um direito vigente. Nas democracias maduras, basta que as Supremas Cortes se manifestem uma vez, disse. Ele ainda criticou a decisão do colega do Supremo, sem citar o nome de Lewandowski. O fato de que alguém deixe de seguir a orientação do Supremo está longe de obrigar outros magistrados do país a errarem por isomia, afirmou. Além disso, reforçou a posição que tem de que, na segunda instância, já não há mais dúvida da autoria e materialidade, o que permite a prisão antecipada. Barroso disse ainda que o caso em questão é gravíssimo, já que se trata de uma condenação por desvios de dinheiro da assistência social. Eu quero lembrar aqui, pessoal, que o Barroso, quando ele diz que após uma condenação em segunda instância já não há mais dúvida da autoria e materialidade, esse cara incorre em um erro gravíssimo, gente. Basta nós analisarmos o caso Lula, o caso Vacari, tá certo? Então, esse tipo de propagação de uma coisa que não é verdade, que não é verídica, pois senão, para que a existência do STJ e para que a existência do STF? Se não há mais dúvida, se a segunda instância já resolve tudo, como está sugerindo o ministro Barroso, né? Eu não vejo necessidade para que a gente gaste uma fortuna com o STJ e o STF. Ok, pessoal? No segmento desse processo, o que é que aconteceu? O relator, Tarcísio Vieira, determinou o arquivamento, pois ele foi vencido pelo voto de todos os outros ministros, pois ele foi vencido pelo voto dos demais ministros. Mas o que é que ele fez questão de dizer? Né? Vamos lá. Derrotado, o relator Tarcísio Vieira determinou o arquivamento do pedido, mas comentou que, diante da decisão anterior do ministro Lewandowski, a defesa pediria a extensão do habeas corpus e derrubaria a decisão plenária do TSE. Foi o que os advogados fizeram, tanto no pedido de Josana quanto do outro réu, Jorge Rangel, no que foram atendidos. Ou seja, a defesa pediu, o ministro Ricardo Lewandowski não deu bola para o descumpridor de nossa Constituição, Luiz Roberto Barroso, que nem precisaria estar no STF, já que ele diz que a segunda instância encerra tudo, né? Basta nós lembrarmos do caso Lula. Aliás, nós temos diversas decisões, tanto do STJ como do STF, revertendo decisões de primeira e segunda instância. Eu não sei como é que o ministro do STF, ele se põe a ter coragem de declarar uma coisa dessa, gente. Isso é uma aberração, gente. É preferível que a gente tenha 100 culpados soltos até o transitado em julgado do que ter um inocente preso após a segunda instância. É lamentável, mas para nossa sorte, ministros como Ricardo Lewandowski e outros continuam na luta pelo respeito à nossa Constituição. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva, passe essa informação adiante, deixe seu gostei e quando tiver um tempinho, comente. Isso é muito importante para o YouTube promover o vídeo, tá bom? Obrigado, gente. Tchau.